Olá, eu sou Eveline Araújo, jornalista do canal Headspace Study. Hoje você confere os principais tratamentos e quais as áreas afetadas quando a gente se refere a câncer de cabeça e pescoço. Para isso, nós vamos conversar com o Dr. Luiz Paulo Kowalski, do AC Camargo Cancer Center, especialista em cirurgia nessas regiões. Bom dia, Dr. Kowalski. Como que o senhor chegou a essa área de especialização de câncer de cabeça e pescoço? Na verdade, o interesse pela cabeça e pescoço já começou na época de faculdade, quando eu conheci um grande cirurgião de cabeça e pescoço, o Dr. Benedito Oliveira, formado no AC Camargo. Então, eu já vim para fazer residência em cirurgia oncológica, pensando em fazer cabeça e pescoço. Isso já é uma história de 40 anos. Amor por longo tempo já, né? É, um amor à primeira vista e eterno. Que legal. E quais as áreas que podem ser afetadas quando a gente ouve falar de câncer de cabeça e pescoço especificamente? Embora a gente esqueça muitas vezes que o câncer mais frequente da região da cabeça e pescoço é o câncer da pele, né? Quando nós falamos de câncer de cabeça e pescoço, quase sempre estamos falando dos tumores das mucosas da cabeça e pescoço, tumores que comprometem a boca, a garganta, o nariz, os seios da face. Mas na cabeça e pescoço, além dessas áreas, né, pele, mucosas, nós temos as glândulas salivares, nós temos a tireoide, nós temos glândulas paratireoides, né? Então, a especialidade de cabeça e pescoço inclui uma série de tumores, né? Da pele, as partes moles da região, dos ossos da região, tumores ao redor dos olhos, né? Os intraoculares, eles são do domínio da oftalmologia, mas os extraoculares são da cabeça e pescoço, tumores da fossa nasal, dos seios paranasais e esses da boca, faringe, laringe, né? E tireoide. Assim, dentro da sua área, quais os mais comuns, os mais recorrentes, por exemplo? O mais comum, com exceção dos de pele, são os da boca em nosso meio, né? E, além da boca, a laringe vem em segundo lugar, mas a orofaringe, que é a região onde estão as amígdalas, né, tem aumentado bastante nos últimos anos. Inclusive, uma mudança importante, não é só a ocorrência da doença vem aumentando, mas a origem da doença mudou também, né? Até alguns anos atrás, a maioria desses tumores estavam relacionados ao consumo de tabaco e álcool. Atualmente, um número significativo de casos, os pacientes não fumam, não bebem, mas eles têm infecção pelo HPV, né? Pelo papiloma vírus humano. Então, esses são os principais fatores aí desses tumores mais frequentes. Aí, no caso, relacionado à doença sexualmente transmissível, né? Ou não só? Então, o HPV na cavidade oral é uma incógnita. Ele não necessariamente está associado à vida sexual. Tem muitas pessoas que apresentam a doença e não têm fatores de risco sexuais. Se acha até que a transmissão do papilomavírus possa ser uma transmissão muito fácil, que poderia ser transmitida através do contato, beijo, o compartilhamento de copos, talheres, etc., né? Mais ou menos 2% da população adulta, se examinada, vai ter HPV na garganta, né? Sem sintoma nenhum. Então, é algo que o indivíduo pode ser um portador assintomático, ele pode ter infecções recorrentes, enfim, ainda não se conhece exatamente como é esse comportamento da transmissão do HPV em relação às vias aéreas superiores. E quais os principais tratamentos? Ou esse tratamento depende do estadiamento da doença, da fase em que ela se encontra? Isso. O tratamento depende da localização do tumor, do tipo de tumor e do estadiamento. De uma maneira geral, os tumores iniciais da cabeça e pescoço podem ser tratados por cirurgia ou por radioterapia. Os dois tratamentos quase sempre são equivalentes. Então, a escolha vai depender
não só dos resultados do tratamento, que podem ser semelhantes, os resultados de chances de cura da doença, que podem ser muito altos, mas também de outros fatores, como, por exemplo, as sequelas que um tratamento pode produzir. Então, de uma maneira geral, se nós pegamos, por exemplo, um tumor inicial da corda vocal, eu posso tratar com cirurgia ou com radioterapia. A chance de cura é a mesma. Mas, de uma maneira geral, a voz do paciente irradiado fica melhor do que do paciente operado. Então, isso tende a se fazer a indicação da radioterapia. Não está errado operar, né? É uma alternativa, e uma alternativa que é discutida com o paciente. Alguns pacientes preferem, porque a cirurgia é um tratamento muito mais rápido, né? Evita uma permanência mais prolongada num local distante da sua residência, etc. Mas se eu tiver um tumor pequeno na língua, a chance de cura com cirurgia com radioterapia é a mesma. Mas com cirurgia eu faço um procedimento que o paciente tem alta no dia seguinte, a sua recuperação de fala e de deglutição é muito rápida, né? Então, se eu fizer radioterapia, leva 6, 7 semanas e eu posso ter sequelas tardias da radioterapia. Boca seca, alterações como cáries de irradiação, etc. Então, embora a curabilidade seja igual, as sequelas da rádio são piores, então a gente prefere a cirurgia. E assim, então, para cada localização, nós vamos tomar essas decisões. Agora, para tumores mais avançados, nós não podemos tratar só com cirurgia ou rádio. Frequentemente, nós precisamos da cirurgia, que vai ser associada à radioterapia ou até mesmo à radio e quimioterapia. Tudo depende da extensão da doença, e somente com o exame detalhado e com o exame anatomopatológico, o exame da peça operatória removida, que nós podemos definir a necessidade de radioterapia ou de radio e quimioterapia complementares. Então, todas as consequências aí, né, de fazer um tratamento menos agressivo ou mais agressivo são consequências do diagnóstico feito precocemente ou tardiamente. E, infelizmente, um número não desprezível de pacientes comparece já com doença muito avançada, muitas vezes não candidatos a tratamentos com finalidade curativa, né? Mesmo esses tratamentos mais agressivos, em alguns pacientes a doença já avançou tanto que eles não são mais possíveis de serem feitos e o paciente acaba recebendo apenas cuidados paliativos. É lamentável, mas isso ainda ocorre em nossos dias. Considerando aí que a gente teve 2 anos de pandemia, esses casos mais graves tendem a computar mais frequência? Exatamente. O que aconteceu? Durante a pandemia, né, as pessoas tinham receio de sair de casa e, às vezes, sintomas iniciais que eram um pouco significativos fizeram com que as pessoas ficassem esperando. E o que aconteceu? Nós tivemos uma redução do número de pacientes que procuraram médicos ou dentistas, nós tivemos no país como um todo uma redução do número de biópsias realizadas, ou seja, diagnósticos de câncer deixaram de ser feitos, né? E hoje nós recebemos em nossos serviços um número maior de pacientes que a média anterior e pacientes com doença mais avançada, infelizmente, né? E alguns pacientes com doença tão avançada que já são intratáveis sob o ponto de vista de possibilidade de cura e que recebem apenas cuidados paliativos. Felizmente não é um número tão alto de casos intratáveis, mas nós voltamos a uma situação que era o que víamos há 20, 30 anos atrás. Então, a pandemia nos fez regredir em termos de diagnóstico pelo menos 1 ou 2 décadas. Uma última pergunta para a gente encerrar. Quais seriam os principais alertas que a pessoa precisa estar atenta para suspeitar de que pode ter um câncer de cabeça e pescoço? Como que ela chega a pensar em ir no médico, né? O que eu tenho que olhar para pensar em consultar um médico sobre o assunto? Então, um sintoma importante é que as pessoas pensam que câncer é uma doença que dói muito, etc., que só precisariam se preocupar com essa doença se tivesse uma lesão dolorosa, né? Isso não é verdade. Em fases iniciais, câncer não causa dor.
O que acontece? Pode ser uma ferida, pode ser um nódulo, né, um carocinho, que vai crescendo. Normalmente, lesões inflamatórias desaparecem em 1 ou 2 semanas. O crescimento dos tumores, né, do câncer, ele é progressivo. Né? 2, 3 semanas depois, ele continua lá e está maior, ele vai aumentando, ele vai piorando. Então, essa progressão dos sintomas, né, do crescimento, do aparecimento posterior de dor, de incômodos que podem atrapalhar a deglutição, nós podemos ter piora de padrão de voz. Então, todos esses sintomas que sejam progressivos na região devem ser um alerta. Então, de uma maneira geral, uma obstrução nasal, um sangramento nasal, uma secreção nasal, que não melhore, né, em poucos dias e que vai piorando, tem que levar ao médico. Uma ferida, um carocinho na boca que está piorando, né, um sangramento gengival, tem que ir no médico ou no dentista. Né? Uma dor, um incômodo na garganta, uma rouquidão que não piora, que não melhora depois de uns 15 dias, tem que ir ao médico. Aparecimento de nódulos no pescoço, né, carocinhos no pescoço, que estão progredindo, né, tem que ir ao médico. Então, são vários sintomas, né, mas basicamente o que caracteriza, né, o maior risco é o fato dos sintomas estarem piorando ao longo do tempo. Todas as outras doenças que podem acontecer na região, inflamatórias, alérgicas, infecciosas, elas são de curso limitado, né? 2, 3 semanas elas vão melhorar, né? Enquanto que o câncer tem sempre esse caráter progressivo, né? A progressão do sintoma é que deve chamar a atenção. E outra coisa, existem algumas lesões que não causam sintoma nenhum e que são lesões que vão se transformar em câncer. Então, se você olhar a sua boca, né, e encontrar uma mancha branca ou uma mancha vermelha, procure o dentista, procure o médico para saber se é uma lesão dessas que podem se transformar. Então, existe uma variedade muito grande de sintomas, né, ou até pacientes sem sintomas nenhum. Né? É importante que a pessoa conheça o seu corpo, como ele funciona, né, e aqueles sintomas anormais e progressivos, não procure ficar adivinhando o diagnóstico. Vá no dentista, se for no caso da uma lesão na boca, ou vá no médico, né? Geralmente é um otorrinolaringologista, o primeiro a examinar, né? E aí será encaminhado para o especialista da área, caso haja realmente a suspeita de um tumor. Muito obrigada, Dr. Kowalski, pela sua entrevista, certamente esclareceu e tirou muitas dúvidas, né? E a gente aguarda uma próxima oportunidade com o senhor. Ok, muito obrigado. E você pode deixar a sua pergunta ou a sua dúvida aqui nos comentários desse vídeo. Assim a gente pode produzir conteúdos novos para você. Aproveite, inscreva-se no canal e acione o sininho para ficar sabendo quando esses conteúdos vão para o ar. E também você pode conferir nossas redes sociais, que estão aqui nos links na descrição deste vídeo.